E como foi que você chegou lá no Clube da Aposta, cara? Porque, assim, o Clube da Aposta hoje é a maior empresa de trade esportivo, né? E já É, muito existia naquele grande. tempo, quando você Sim. entrou lá em 2015. Já tinha o Desde Tavares. 2010, se não me falha a memória, o Clube Desde da Aposta 2000. existe. Como foi que você chegou lá? Foi uma coisa que você tinha vontade ou eles vieram atrás de você? Teve um processo seletivo? Cara, foi do nada. Como, sabe, algumas coisas nessa vida de trade esportivo, foi do nada. Porque só pra explicar esse processo aí que eu citei, que eu não vou contar toda a história, porque senão vai ficar muito grande. Mas enfim, depois que eu consegui fazer a minha primeira banca, comecei a ser lucrativo, eu resolvi sair do emprego. Sim. Inclusive, né, só um ponto que eu acho que é bom citar pra galera, que na época eu não fiz um planejamento. Aliás, não fiz nenhum planejamento. As coisas foram acontecendo. Foi porque assim, eu comecei a ganhar dinheiro e falei, caramba, isso aqui tem. Eu lembro que na época tinha o cartão Neteller ainda. Sim. E eu lembro que meu pai sempre falava, pô, isso daí não paga, não paga. Aí, primeiro mês, assim, que eu já fui lucrativo, já tava consistente, já podia tirar dinheiro da banca, eu fui lá, peguei o Neteller, pum, cheguei com o extrato, falei, pai, aqui, ó. Esse daqui, primeiro ganho meu no trade esportivo. Ah, então o negócio paga mesmo, você pegou o dinheiro? Peguei. Aí ele já ficou meio assim, falou, pô, meu filho, vai largar o emprego e tal. Eu já tava com a cabeça já querendo largar o emprego. Só que aí eu fui, sabe, vários meses aí e tal, consistente, tudo, certinho. E eu já não suportava mais, eu faltava muito no meu emprego. Era testado direto. Por quê? Porque eu queria fazer Champions League. E eu sabia que o horário não batia. Até o galera do emprego falava assim pra mim, né? Hoje, amanhã tem Champions, amanhã você não vem, né? Eita. Aí eu falava, cara, eu acho que eu não venho mesmo. E aí começou a chegar nesse ponto, né? Pegava testado, faltava pra fazer o jogo. Que tava compensando mais eu ficar em casa fazendo o jogo. E aí chegou um ponto que eu falei, cara, vou resolver isso de uma vez. Cheguei e falei assim, ó, quero ser mandado embora. E aí na minha cabeça, na época eu falei, vou pegar o acerto, tinha um carro pra pagar ainda, eu falei, desconta do carro já, o restante que sobrar, que era pouco também. E mais as parcelas de seguro-desemprego, eu vou viver disso. E do trade esportivo, obviamente. Se não der certo, eu arrumo outro emprego. E aí, que é o gancho que eu trago. Sim. Poderia ter dado muito errado por eu não estar aqui por conta disso. Porque os primeiros meses, pra mim, primeiro mês principalmente, foi horrível. Eu vinha, sabe, de uma sequência muito boa, sabe, de lucro. Meses, só lucro. Coisa linda, coisa linda. Primeiro mês, saí do emprego em janeiro, pum, bala. Nada. Posição fetal, deitado em posição fetal, né? Falou, o que eu fiz na minha vida? Sim, Cara, essa pressão é muito grande. com A certeza. pressão realmente é muito grande, muito grande. E aí agora sim, chegando, né, o gancho e falando também pra galera, não recomendo vocês fazerem isso. Porque eu sempre falo pra galera, cara, tem um ano, faça um ano de reserva pra você não precisar nem tirar dinheiro do trade, você só tira e guarda, um ano. Que era a coisa que eu deveria ter feito, só que assim, as circunstâncias acabaram me empurrando pra isso. E eu acredito muito em Deus, eu acho que Deus me abençoou bastante nesse sentido. E aí depois, agora sim, respondendo essa pergunta, rodei bastante, mas chegamos lá. Não, é importante passar por todos os caminhos. Né? Sim, sim. E aí o que aconteceu? Eu já estava trabalhando só com trade esportivo. E uma das coisas que eu sentia falta era de ter uma pessoa lá, porque realmente é uma profissão solitária. Sim. A gente foi se conhecer agora, né? Em 2022, depois de tanto 4 tempo. anos depois. Cada um no seu canto, tudo mais. Às vezes você conhece a pessoa até por voz, né? Na época tinha o TeamSpeak, hoje em dia a gente usa o Discord, né? É. Que é a versão Nutella do TeamSpeak. Pra quem usava o TeamSpeak, pra se acostumar com o Discord, demorou, Foi né? difícil, foi difícil. E aí, eu peguei, cara, falei, velho, preciso encontrar, sabe, alguém pra trocar ideia. Hoje é fácil você encontrar, você criar uma comunidade. Você vai lá, tal, comunidade do Facebook, tem a comunidade brasileira. Você vai lá, você faz um grupo. Galera, vamos falar de match odds e tal, vamos trabalhar junto? Vamos. Pum, você pega uma galera. Sim. Aquela época eu só trocava ideia com um amigo meu, inclusive o Pilate, abraço pra ele, mora lá no sul, também não conheço pessoalmente. Ele falava de cavalo, que ele na época vivia do mercado de cavalo, e eu vivia de futebol. Ele participou, sabe, desse processo de eu ser lucrativo e tudo mais. E a gente trocava ideia, por quê? Porque eu era a única pessoa que eu tinha pra trocar ideia sobre trading. Ele falando de cavalo, ele falava do dia dele de cavalo, eu falava do meu dia de futebol. Olha que louco, você vê. E aí, eu comecei a procurar, né? Depois de alguns meses já que eu já tava vivendo disso e tal. Fiquei um ano, né, nessa vida.
E aí foi quando eu resolvi entrar no Discord, no TeamSpeak do Clube da Aposta, na época. Era um TeamSpeak gratuito, que o Clube da Aposta já disponibilizava pra galera. Comecei a entrar lá. E aí, sabe, a gente começou a trocar ideia, começou a pegar algumas amizades. E aí foi bacana. E aí, entrava ali e tal, todo dia, trocava ideia, fazia as operações junto, conversava sobre o jogo, tudo mais. Mas não conhecia ninguém pessoalmente, obviamente. E aí, um fato que acontecia bastante, até a primeira vez até assustei com o que era, é que às vezes o Netuno encostava por lá e o Tavares também. Quando a galera chegava, era um silêncio absoluto. Era? Sabe? Porque vocês ficavam trocando ideia, né? Exato. Trocando experiência, falando, vou entrar no mercado, vou sair. Uhum. Aí os peixes grandes lá, todo mundo tinha receio. Queria aprender também. Queria aprender. Todo mundo queria ficar quieto pra aprender. De fato, né? Tem essa hierarquia, eu acho muito legal. Só que aí primeira vez aconteceu isso, tudo mais, todo mundo quieto e tal, respeitando, ouvindo, pra ver o que os caras tinham pra falar do jogo. Absorver aquela experiência. Eu entrava bastante em Discord, de TeamSpeak português também. Que aí adquiria a experiência da galera e tal. E num dia específico, eu acho que era um jogo da Copa da Alemanha, um Bayern de Munique Borussia Dortmund, jogo muito grande. E eu tinha estudado bastante do jogo, via aqui, via ali, sabe? Tudo que tinha pra pensar, sabe? Do jogo, escalação, que era uma coisa que eu sempre gostei e tal. E aí eles chegaram, pum, jogo grande, os caras, pum, encostou aquele... Você ouvia, sabe? Parecia aquele filme de faroeste, que rodava aquela bolinha. Nada. Aí, a gente começou a conversar e eu resolvi falar. Mas não assim por questão de arrogância, nada do tipo. Pelo contrário, eram os caras que eu via vídeo também. Só que eu falei, vou interagir. Sim. Já que ninguém vai falar, eu falei, vou falar então. E aí na época, a gente tava ainda falando sobre as escalação. Aí eu peguei e comentei sobre um jogador aqui, outro jogador ali, tal. Aí o Tavares pegou, virou uma hora e falou assim, ô mano, como que você conhece esse jogador? Aí eu peguei e falei, eu até brinquei, falei, FIFA. Eu falei, não, eu tô brincando, assisto bastante e tal, não sei o que tem, estudei o jogo, aquela coisa toda. Pô, você conhece bastante esse jogador? Eu falei, legal, tá. Trocamos ideia, fizemos o jogo junto, certinho. Aí chega uma notificação no meu TeamSpeak ali e tal. Falou assim, ô mano, passa o telefone pra mim. Aí eu peguei e passei meu telefone pra ele. Aí ele veio conversar comigo no WhatsApp na época, né, o Tavares. Sim. Ele pegou e falou, velho, você não tá interessado em... Isso já era início... Abril... Não. Janeiro, fevereiro de 2018. Sim. Era por ali. Você não tá interessado em escrever um artigo aqui pro clube a respeito da Copa do Mundo? Você conhece os times da Copa do Mundo? Eu falei, conheço. Mas você que tem um artigo assim, falando de todos os grupos, todas as equipes, você consegue? Consigo. Falei, pô, legal. Cara, uma oportunidade. Pô, primeiro que eu... Só do fato, sabe, do Tavares me mandar a mensagem... Entendeu? Eu falei, cara, o Tavares tá me mandando mensagem. Eu fiquei assim já. O que ele pedisse ali, você tava disposto a poder ajudar, né? E aí, eu peguei e falei, não, vambora. Ele falou assim, então faz o seguinte, a gente tem equipe aqui tudo certinho, você escreve e você vai enviando pra mim. Pode ser, você começa no grupo A, porque a gente vai postar, tinha o cronograma de postagem, você vai escrevendo, mandando. Cara, deu sangue, velho. Pum, pum. Escrevi sobre a Arábia Saudita, mano. E teve até um fato curioso, sem querer falar. Eu falei, mas eu critiquei bastante o Muslera. Que eu falei assim, o Uruguai tem um goleiro que não é muito confiável. Ele falhou num jogo muito importante do Uruguai na Copa do Mundo 2018. Deu um frangaço. E até hoje eu acho que ele não deveria ser o goleiro do Uruguai, mas enfim. E aí fui escrevendo. E aí foi quando o Tavares pegou e falou pra mim. Escrevi assim, sabe? Realmente vi como uma oportunidade de escrever, de estudar sobre a Copa do Mundo, né, e de estar próximo de uma pessoa que era uma referência pra mim. Sim. E aí ele me mandou uma mensagem depois, falou assim, cara, não vou te prometer nada, mas eu queria saber de você, assim, o que você acharia de trabalhar no Clube da Aposta? Aí eu falei, porra, não acredito. Aí peguei e falei na hora, eu falei, cara, toparia muito aí trabalhar e tal. Então, como eu falei pra você, não é certeza, mas é legal saber que você tá disponível, tal. Beleza. E o Tavares sumiu um mês, cara. Até hoje ele some, viu? No WhatsApp. Some muito. O Tavares é tiozão do WhatsApp.
E aí ele sumiu e eu fiquei naquela expectativa, ansiedade. Se vai rolar, não vai. E aí de vez em quando eu mandava, e aí, Tavares, beleza? E não aparecia resposta. Mas isso era porque ele tava ocupado e tal. Sim. Hoje eu entendo porque eu conheço a pessoa, né? Aí, depois de um tempo, ele chegou pra mim e falou, cara, vai dar certo. Beleza, sei que tem, vamos lá, vamos fazer uma reunião e tal. Ele chamou o Betão, que você conhece, o Murilo também. Aliás, abraço pra toda a galera do Clube da Aposta. O Vini pediu pra mandar um abraço especial pra ele. Abraço, Vini, tamo junto. Massa. E aí, ô Sérgio, a gente trocou ideia ali e tal, acertou. Falou, vambora. Aí comecei a gerar conteúdo. E no começo foi bem difícil. Porque não sabia nada, não tinha câmera, nunca tinha falado pra uma câmera. Então, assim, foi um outro desafio. Mas, assim, foi uma parada bem legal que surgiu. E eu acredito, né, que foi uma coisa que surgiu pra complementar o que eu já fazia na área. E também dá a oportunidade de eu poder mostrar um pouquinho das coisas que eu conheço, das coisas que eu gosto de falar.